Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Todos animados? Amém? Vamos louvar nosso Deus? Vamos cantar uma canção, vamos nos colocar na presença dEle, dizer que nós somos um só povo. Nós vamos declarar nessa hora que nada poderá parar. Nada poderá parar o amor de Deus nas nossas vidas, amém? Fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Somos um em ti. Somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação.
Aleluia. Vamos espalhar a salvação. Amém? Satisfação estar na presença de Deus, poder começar o nosso culto de louvor, de adoração, de contemplação. Aquele que nos deu a vida, nos deu salvação, nos deu tudo o que precisamos. Gostaria que você olhasse no seu boletim, poucas coisinhas anotadas lá, show de talentos, e depois uma dica importante em relação ao nosso proceder, nosso comportamento aqui, para a gente poder cultuar em conjunto. E aí eu quero chamar a atenção para um evento que vai acontecer no mês de outubro, final do mês de outubro, nós temos agendado nosso batismo. E aí você que está nessa caminhada aí, se preparando para o batismo, aproveite, né, para fazer o seu discipulado, ter o seu crescimento, ter o seu momento de fato compreender o que significa andar com Jesus. Isso faz parte da nossa caminhada. E antes do batismo nós fazemos o Vida Vitoriosa. Então é algo muito valioso, um privilégio nosso em declarar publicamente que Jesus é nosso Senhor, poder colocar um marco na nossa história, de começar uma nova escrita na história. Que Deus te abençoe nesse processo e aproveite, esses momentos aí, essas próximas semanas para fazer o discipulado, para ter esse cuidado, essa explicação personalizada em relação àquilo que significa a caminhada com Jesus. Amém? Então, nós tivemos no final de semana o Veredas Antigas, e foi algo muito especial. Eu já quero chamar o pessoal que fez o Veredas aqui à frente, como a gente tem conversado, em poucas palavras, em algumas frases, eles vão compartilhar a experiência que tiveram nesse final de semana. Já podem fazer uma fila aqui, depois a gente abre o microfone para vocês compartilharem a experiência. Enquanto o pessoal chega, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, abra a sua Bíblia, para a gente fazer uma breve meditação desse texto. O início do ministério de Jesus, ele começa com a proclamação do arrependimento, o chamado para o arrependimento, e ele diz o seguinte, versículo 15, ou melhor, começando no 14, depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele diz o seguinte, chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Tem verdades muito valiosas, muito preciosas, quando nós ouvimos a expressão, o Evangelho, a boa nova, e Jesus faz uma associação do arrependimento para a boa nova. Arrependam-se porque há uma boa nova aí à disposição. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus, ele já vai se estabelecendo na nossa vida, na nossa vivência, no nosso relacionamento. O reino de Deus não é apenas algo para a eternidade, já começa aqui e agora. E essas pessoas que aqui na frente estão, as corajosas, quem chegou atrasado pode chegar aqui também, não tem problema não. Elas vivenciaram um pouco disso. Eu posso afirmar que elas vivenciaram um pouco do reino de Deus nesse final de semana. Experimentaram algo sobrenatural. Tiveram o privilégio, imagino eu, de pedir perdão a Deus e receber o perdão, de desativar algumas coisas da história deles. E esse é o convite a cada um de nós também nesse culto. Nós estamos aqui na presença de Deus, aqui no local ou em casa assistindo, nós estamos na presença de Deus com uma expectativa. O que nós desejamos é que o reino de Deus esteja cada vez mais ativo em nós, cada vez mais forte em nossas vidas.
Que essa ministração de Deus, esse toque de Deus, transforme cada vez mais nossa vida, nos solte, nos liberte de um passado que não era muito bom, que levava à morte. E a gente quer celebrar isso na presença de Deus. Que esse culto de alguma forma sirva para que você experimente dessa revelação de Deus, dessa boa nova de Deus, dessa graça de Deus. Eu quero enfatizar mais 2 versículos desse mesmo capítulo 40 a 41. Pouco depois, um leproso chegou perto de Jesus, e aí ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar se quiser. E Jesus ficou com pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Esse leproso, ele se aproximou de Jesus e disse o seguinte: eu sei, eu tenho uma certeza que o Senhor pode. Quero te fazer uma pergunta: você tem essa certeza que o Senhor pode? Não sei a sua realidade, sua situação, o seu desejo profundo da alma. Você tem certeza que Ele pode? Então tenho certeza também que esse culto será muito especial para você. Amém? Vamos ouvir o depoimento do pessoal. Está aqui o microfone, para ninguém precisar tocar no microfone. Você pode tirar a máscara, fala, não toque no microfone. Faça a sua declaração, a sua afirmação da sua vivência, da sua experiência, em 3, 4, 5 frases, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus ministrou, o que te ajudou, o que tocou você. Tenha a liberdade de colocar diante do povo aqui o seu testemunho. Pode começar. O que ficou muito marcado para mim no curso, eu vou usar em 3 palavras, foi revelação, cura e afirmação. Bom, para mim o seminário foi revelador. Deus ministrou em diversas áreas da minha vida e eu pude estar tratando. Para mim ficou muito importante um momento em que Deus falou no meu coração e que Ele limpou tudo isso, todas as mentiras de Satanás que faziam que eu acreditasse que eu era um erro e que eu dei errado. E cura e libertação, enfim, é muito bom. Bom, para mim foi a gente saber distinguir quando o desejo é da carne ou do espírito, e a importância da paz na alma. Para mim, esse curso ficou muito importante pelo fato que a gente escuta muitas mentiras e a gente carrega isso por muito tempo e cria uma barreira de coisas positivas que você escuta das pessoas à sua volta. Então, o que ficou mais importante em mim foi eu ter essa afirmação de quem eu sou eu para Deus e de quem eu sou das pessoas que estão em minha volta. Para mim, o que ficou mais importante foi a libertação que Jesus colocou no meu coração, as verdades que Ele afirmou para a minha vida e de que as mentiras que eu escutei durante toda a minha vida foram apagadas a partir do curso que eu fiz. Bom, para mim, o que ficou importante foi queimar pontes na minha vida, que eu tinha algumas pontes e encontrei a raiz de alguns problemas, e aí nesse curso eu fui tratando isso. E eu consegui queimar essas pontes e agora eu estou pronto, que eu cumpri uma etapa da minha vida e vou começar outra. Para mim ficou muito importante que Deus teve bastante revelação para mim neste curso, na verdade confirmações, que no curso Fortalecendo Relacionamentos ele falou sobre um relacionamento que eu precisava restaurar e nesse curso ele veio para confirmar. Nós oramos, quando retornamos para a segunda etapa, ele falou como e quando. Então, eu tive vontade de levantar ali no meio e falar, yes! Para mim, foi mais
revelação que mostrou algo que estava escondido, qual eu ansiava bastante, e com isso eu pude mudar minha maneira que eu via o mundo e Deus. E com isso, com essa revelação agora, poder evoluir espiritualmente. Para mim foi cura, revelação e dedicação ao amor, né? Que a gente vai aprendendo mais e mais, cada curso que passa. É gratificante isso aí. Para mim, o que ficou importante foi a cura e libertação. Para mim, o perdoar, o abençoar, o pai conduzir sua filha, né? Instruir o seu filho também, né? E gostei muito do show que teve aqui no palco, né? Só quem fez a vereda sabe como é que foi. No curso me revelou alguns porquês que eu ainda tinha, que eu questionava. Deus me revelou, me curou. E principalmente o que me deixou foi como abençoar os meus filhos, a nova geração. Como nós podemos abençoar seguindo a palavra de Deus. Para mim foi muito marcante sabedoria. Ter muita cautela em tudo que eu fale para as pessoas, e principalmente para Larissa e para Isaac. Sempre ponderar e pensar nas palavras e nas frases para ele, para que não possa estar amaldiçoando mesmo sem querer. Boa noite, igreja. O curso nos proporciona um tratamento, né? Deus revela o que em nós há muito tempo precisava ser tratado. E o que mais ficou importante para mim foi a força da nossa palavra, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, tanto de bênção quanto de maldição, e como o inimigo nos usa, e como Deus também pode nos usar, e a força que isso tem. Obrigada, querida. Ai, gente. O que ficou mais importante para mim é que o curso reforça a nossa identidade em Cristo. Boa noite. O que ficou mais importante para mim foi o amor imutável de Deus. Que não importa o valor que nós aprendemos a nos dar, ou que a sociedade nos dá, o valor que Deus nos dá é que nós seremos sempre amados e seremos sempre valiosos. E o nosso valor é o valor do sangue de Cristo. Várias dúvidas que eu tinha foram esclarecidas com a ajuda do curso. E Deus ministrou muitas coisas no meu coração, e deixaram essas coisas mais claras, mais nítidas. Eu pude tratar e também adquirir o perdão e poder perdoar coisas que eu ainda tinha algumas mágoas, e eu me sinto renovado. Bom, além de confirmar o que eu entendo do amor que Deus tem por nós, por cada um de nós, do grande amor que Ele tem, Ele me fez entender que a importância que eu tenho e cada um de vocês aqui tem para que novas gerações daqui para frente sejam abençoadas ou amaldiçoadas. Quer dizer, a responsabilidade que eu tenho e que cada um de vocês aqui tem é muito grande. A confiança que Deus tem em nós, em cada um de nós aqui, para isso, para esse tipo de coisa, uma geração abençoada ou amaldiçoada. Uma não, várias gerações. É muito importante. Deus me deu uma chacoalhada assim e me fez entender isso. Eu não estou aqui por acaso. É muito importante, nem eu e nem cada um de vocês aqui. No curso foi falado muito sobre o poder que a bênção e a maldição têm de determinar o destino das pessoas.
E eu vejo que isso é uma coisa muito importante, que tipo, na minha geração eu posso mudar isso. E também tem a questão de honrar os pais. Independente se eles me falaram palavras de maldição ou não, agora daqui para frente eu tenho essa responsabilidade, né, de fazer diferente. Bom, para mim ficou importante a questão de abençoar, né? Da bênção. O quanto é importante abençoar os filhos e de ser abençoado também, né? E a maneira também que me chamou muita atenção também é a maneira como a mãe abençoa e o pai, né? Ficou bem importante para mim isso. Neste curso eu pude identificar raízes de profecias amaldiçoadas que recebi durante minha infância, pude renunciar e receber as bênçãos que Deus tem para mim. Se eu poderia resumir o curso entre 3 palavras, eu ia falar cura, levar bênçãos para outras pessoas e identidade. A gente pode aplaudir esse pessoal aí, graças a Deus. Aí o leproso chegou para Jesus e disse: eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que Deus pode tocar minha vida no mais íntimo. Eu sei que Deus pode tocar minha vida durante o louvor, durante a palavra, durante a ministração. Eu sei, porque eu creio num Deus verdadeiro. Você tem essa certeza? Vamos orar, depois nós continuamos o nosso tempo de louvor. Pai, na Tua presença estamos certos de que o Senhor de fato é um Deus que age, um Deus que trata, um Deus que cura. Sabemos do Seu poder, sabemos da Sua capacidade de ministrar nossas vidas. Temos experimentado isso já tantas vezes e Te agradecemos por isso. E agora, Pai, nós colocamos esse culto em Tuas mãos e pedimos que ele se torne especial para cada um de nós. Que de alguma forma haja arrependimento, haja confissão, haja ministração do Senhor sobre nossas vidas. E que saiamos daqui diferente do que chegamos. Venha tocar nossas vidas de acordo com a nossa necessidade, Pai querido. Nós sabemos que o Senhor é um Pai de amor, de misericórdia, de compaixão. Nós sabemos que somos abraçados nesse momento pelo Senhor. E pedimos que o Senhor fale, que o Senhor toque, que o Senhor edifique as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos continuar o nosso tempo de louvor. Durante o louvor nós temos o tempo de gratidão também ao nosso Deus, dízimos, ofertas, tempo de entrega, de devoção. E depois o momento da palavra. Que Deus edifique, que Deus abençoe as nossas vidas. Aleluia. Nosso Deus é bom, amém? Vamos cantar nessa hora que Deus ele tem feito um mover, Ele tem feito um agir nas nossas vidas e que você possa fazer dessas próximas canções a sua oração. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos ouvir o seu coração, que você possa ter uma vida constantemente de oração e leitura da palavra, para que realmente Ele venha falar ao seu coração, amém?
Temos fome de ti, temos sede de ti, pois quanto mais buscamos, mais se revela a nós. Para cumprir sua comissão, abriremos mão de nós. Teu reino vem, nós queremos ouvir sua voz, nós queremos sentir seu coração, nós queremos Jesus, aviva. Pela cruz nós somos incrível amor que nos uniu. Não ruir, eu sei. Jesus Cristo é o Senhor, teu reino vem. Nós queremos ouvir sua voz, nós queremos sentir seu coração, nós queremos teu povo e nos levantamos, nós declaramos que te desejamos, teus sinais nos seguem, teu amor nos move, que tua fama ecoe, é o que ansiamos, somos o teu povo e nos levantamos, nós declaramos que te desejamos, teus sinais nos seguem, teu amor nos move, que tua fama ecoe. Nós queremos ouvir sua voz, nós queremos sentir seu coração, nós aviva-nos, Jesus, aviva-nos. Aleluia! Bata palma ao Senhor. Só Ele é digno de receber o nosso louvor, amém?
em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Ele é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando no nosso Deus, não seremos abalados. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare isso. Teus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só a igreja. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa canção também, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo ali ao meio. Amém? Entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele todo o seu caminho, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso, viva isso, viva na dependência de Deus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que pagaste o preço na cruz, meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Na salvação, caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, Senhor? Que posso dizer? Que posso fazer? Não entregar-te, ó Deus, meu coração. Declare. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Meu ser a ti, ó Senhor, se
posso fazer se não entregar-te a Deus meu coração? Mais uma vez. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Deus, nós te louvamos, Deus, porque na salvação nós caminhamos, Deus. Nós não sabemos outro lugar, Deus, aonde nos abençoe, Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos guie, Deus. Nos oriente, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio a cada dia, Deus. Ó Pai, receba, Pai, receba as nossas adorações, Deus. Receba os nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, pela porta aberta. Obrigado, Deus, pelo caminho que o Senhor abriu pela vida de Jesus, Deus. Muito obrigado, Pai. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Do início. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Declare: vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, aleluia. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável imutável como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável. Deus, teu nome tem poder, Deus. Deus, há poder no teu sangue, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é infalível, Deus. Nos ajude, Deus, a acordar cada manhã e buscar essa dependência do Senhor, Deus. Pai. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, mais uma vez, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. A igreja pode sentar. Quero convidar o pastor Júnior a vir aqui à frente, ele vai nos trazer a mensagem nessa noite.
No ano passado, alguns pastores se uniram para formar um grupo de mentoria. E nesse grupo de mentoria, como pastores, nós nos apoiamos mutuamente, nós nos corrigimos às vezes, nós nos encorajamos, nós tentamos fazer o nosso melhor. E a gente vai criando uma amizade, né? Nós temos hoje um grupo de amigos. Nós nos encontramos quinzenalmente e tem sido um prazer, né, caminhar lado a lado com outras pessoas que têm a mesma função, têm o mesmo ministério na cidade. E o pastor Júnior conheci há pouco tempo, se tornou um amigo. Eu convidei para trazer a mensagem nessa noite. É um prazer poder ouvi-lo e ser ministrado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos queridos e amados, a graça e a paz do Senhor. Amém? Obrigado, pastor Helmut, por convite. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu tenho certeza de que você já foi ministrado no seu coração. Eu quero apenas complementar aquilo que Deus já começou a fazer. Abre a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos para que possamos entender o contexto. De repente, quando eu cheguei aqui, que peguei o boletim, vi um artigo aqui sobre restauração espiritual. E sem ter combinado com o pastor, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler os 14 versículos iniciais aí. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera livramento à Síria. Era um guerreiro valente, porém leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão,
mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Nosso Deus querido e nosso Pai amado, nós rogamos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito, a unção do Senhor, para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, para que as nossas vidas sejam impactadas com as verdades da palavra e com as verdades do Espírito, e que possam chegar ao lugar adequado, aonde precisamos aí na nossa alma e nos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho o privilégio de ser filho de carpinteiro. Pelo menos nisso eu sou parecido com Jesus. É a única coisa que eu não faço esforço para ser parecido com Ele, é ser filho de carpinteiro. Todas as outras coisas eu faço um esforço muito grande. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu presenciei na carpintaria do meu pai essa história de restauração de móveis. Eu lembro que uma vez um certo senhor chegou lá na carpintaria com uma mesa caindo aos pedaços. E ela disse para o meu pai: seu João, daqui a 15 dias eu venho buscar a mesa e eu quero ela novinha em folha. Eu era uma criança. E quando eu vi aquilo, eu disse: esse senhor deve estar maluco, porque essa mesa está pedindo lixo. Como eu ia poucas vezes à carpintaria, talvez por isso eu não aprendi a profissão, 15 dias depois eu cheguei lá e vi uma mesa linda. E eu perguntei para o meu pai: não é aquela mesa? Aí ele disse: é. Eu disse: não é possível. Ele disse: é, meu filho. E ele disse: como carpinteiro, uma das minhas especialidades é restaurar coisas velhas e transformá-las em novas. Algo inútil e transformar em algo útil. Meu pai, como carpinteiro, sempre restaurou móveis. O pedreiro restaura casa. O mecânico tem a capacidade de restaurar um automóvel. Mas a sua vida e a minha vida, só Deus pode restaurar. E Ele é um restaurador fiel. Nós estamos diante de um texto que traz informações muito preciosas sobre essa necessidade de restauração que nós temos. Por que é que nós precisamos de restauração? Veja o início da história. O que é dito sobre o que esse homem faz. O que é dito sobre as conquistas de Naamã. Aqui, o que é dito sobre o que ele tem, sobre o que ele possui, são grandes vitórias e grandes conquistas e grandes bênçãos. Mas nesse texto aqui aparece, tanto no texto como na história de Naamã, no texto aparece uma conjunção adversativa. Porém, entretanto, todavia, contudo, leproso. Todos nós precisamos de restauração, por conta dos poréns da nossa existência. A restauração é necessária porque esses poréns existem. Vide esses irmãos que vieram aqui à frente, que acabaram de fazer o Veredas Antigas. E todos eles falando a respeito da redescoberta da identidade, da cura da sua alma, de coisas que estavam plantadas ali e que estavam impedindo-os de romper, de caminhar, de vencer. Naamã tinha tudo. Era um herói fora de casa. Mas quando chegava em casa não passava de um leproso. Todos nós precisamos de restauração. Porque a restauração, ela precisa acontecer no nosso ser. Nós vivemos hoje uma crise muito grande, porque nós valorizamos muito o que temos e o que fazemos, em detrimento do que somos. Naamã tinha muito. Naamã fez muito por o seu país. O grande problema é quem ele era naquele momento. Ele era apenas um leproso. Quem é você? Como está a sua existência? Como está o seu ser? Como está você por dentro? Em Naamã nós vamos perceber uma lepra física.
que era a pior doença da época. Era a doença incurável daquele tempo. E Naamã tem que conviver com isso. E talvez você esteja dizendo, mas o que um leproso, pastor, tem a ver comigo? Tudo a ver contigo e tudo a ver comigo. Por conta dos poréns da nossa existência. A nossa lepra não é física. Às vezes a nossa lepra, muitas vezes a nossa lepra é na alma. Quantas pessoas que estão com a alma cheia de feridas? Quantas pessoas que estão com a alma cheia de traumas? Quantas pessoas que crescem carregando consigo uma rejeição terrível? Durante esse período de pandemia, as doenças psicológicas cresceram na vida das pessoas. Gente amedrontada, gente depressiva, gente com síndrome de pânico. A alma das pessoas está doente. Tem gente que já nos primeiros 40 dias de isolamento social, as pessoas já estavam desesperadas. Porque geralmente as pessoas não conseguem mais ficar sozinhas. Elas precisam do barulho do tempo, do barulho da comunidade para poder se sentirem confortáveis. Porque ao ficar só, desperta dentro de si os monstros da sua alma, os incômodos da alma, aquilo que vai no coração. Porque as pessoas não sabem aproveitar a solidão para desfrutar de solitude. Para ter encontros com Deus. Para ter momentos de valorização da família, porque a alma das pessoas está doente. Gente com lepra na alma, tantas fobias, e todos os dias vai aumentando uma depois da outra. Gente com lepra relacional, feridas nos relacionamentos, em todas as famílias, em todos os ambientes. Eu sou pastor de igreja há 26 anos. E todas as igrejas que pastoreei, eu sei que é assim. Tem pastor que vem nas nossas igrejas e eles, como quem não querem ferir a igreja que ele está pregando, diz, aqui não é assim, lá na minha igreja. Lá na minha igreja é assim, e aqui na igreja do Helmut também, a igreja que o Helmut pastoreia, é assim também. Porque nós, seres humanos, temos problemas nos nossos relacionamentos. Tem gente que está leprosa no seu casamento. O casamento está ferido, está leprosa na sua relação paterno-filial. Não conseguem caminhar juntos, cantam aqui na igreja, louvam aqui na igreja, vão às células, vão aos cultos, mas está leproso e precisa tratar o relacionamento. Precisa corrigir o problema dos relacionamentos, as feridas relacionais. E a Bíblia ensina que só existe um caminho para resolver problema de ferida relacional, é perdão. É amor, sabe? É aproximar-se um do outro, é reconhecer-se falho, é humilhar-se diante do outro, é perdoar um ao outro. Às vezes, além da lepra na alma, lepra relacional, as pessoas estão com feridas, ou uma lepra espiritual. Nós somos chamados para a santidade, mas muitas vezes permitimos que uma ferida grande cresça no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes os nossos pecados estão nos separando do Senhor. Porque muitas vezes estamos vivendo apenas de aparência. Nós precisamos ser santos realmente diante da presença de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E você e eu, nós precisamos resolver isso. Cada vez que nós abrimos a porta da nossa alma para que um pecado entre, cada vez que a gente vive a prática do pecado, a gente vai se distanciando do Senhor. Isaías 58 diz isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quantas pessoas estão feridas no seu relacionamento com Deus? Não conseguem mais ter intimidade com o Senhor. Quem aqui entende que de alguma forma existem poréns na sua existência e você precisa ser restaurado? Quem aqui entende que precisa ser restaurado, levanta a mão aí. Se você for corajoso, todos nós. Todos nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Naamã precisava ser restaurado por Deus. Ele precisava que a sua lepra fosse curada.
E ele recebe a indicação do caminho, do lugar onde a sua lepra seria restaurada. Mas a restauração de Naamã demora. E aqui isso nos ajuda a ver por que na nossa existência, muitas vezes, as restaurações elas não acontecem. Por que muitas vezes nós não somos restaurados? Ou seja, por que muitas vezes nós não somos restaurados na nossa alma, na nossa psique, na nossa vida, no nosso mundo interior? Por que muitas vezes os nossos relacionamentos não são restaurados? Por que muitas vezes a nossa vida espiritual não é aquela vida espiritual de uma tocha acesa, que inflama, que influencia outros, que abençoa outros, gente que vive a essência do Evangelho, a essência do reino? Por que a gente não vive uma vida de restauração? Por que a gente não volta ao primeiro amor? Por que a gente não é curado? Primeiro, usando o exemplo de Naamã, porque muitas vezes nós procuramos nos lugares e nas pessoas erradas. Ao invés de procurarmos em Deus, nós estamos procurando muletas ou amuletos. Nós estamos procurando pessoas espirituais que possam nos ajudar. E claro, elas podem, mas elas têm que lhe conduzir ao Senhor. No meio evangélico hoje, infelizmente, existe um chamado culto à personalidade. E aí você vai procurar o youtuber da vida. Aí você vai procurar o pastor famoso da vida, quando você deveria procurar a restauração na simplicidade da vida com Deus, buscando a presença do Senhor. Naamã, aquela menina diz, lá em Samaria tem um profeta, e você percebe que ao invés de procurar o profeta, ele procura o rei da Síria, e depois o rei da Síria o manda para o rei de Israel. Ele só vai chegar ao profeta em última instância. Você, meu irmão, e eu, nós sabemos qual é o caminho para a restauração, mas nós ficamos buscando atalhos, nós ficamos buscando outros meios, outras formas, outros jeitos. Em segundo lugar, Naamã não foi restaurado e muitas vezes nós não somos restaurados, e talvez isso esteja muito presente na nossa sociedade atual. Talvez isso esteja muito presente numa cidade como Luiz Eduardo Magalhães, na vida de muitas pessoas. É porque nós achamos que dinheiro resolve tudo. Nós achamos que dinheiro resolve as principais questões da vida. E aí a gente vive nessa loucura, correndo atrás do recurso, achando que quando eu tiver recurso, o meu problema de relacionamento vai ser resolvido. Quando eu tiver dinheiro, o meu problema da alma vai ser resolvido. Quando eu tiver dinheiro, o meu problema espiritual vai ser resolvido. O texto diz claramente no versículo 5 que Naamã foi disposto a comprar o milagre. O texto é claro quando diz que ele partiu com 350 mil quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Foi para comprar o milagre. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, que as principais coisas da vida, o dinheiro não compra. As coisas mais importantes da vida não dependem da sua conta bancária. As coisas que você precisa viver, para viver e viver bem, para viver e viver com qualidade, como Jesus diz, vida abundante, são coisas tão simples. Eu não estou aqui dizendo para você que dinheiro não é importante, mas dinheiro só é importante quando você entende que ele é servo e não senhor. Quando ele é para ser usado e não para que você seja dominado por ele. É por isso que o dinheiro tem que estar nas mãos de gente generosa, de gente abençoadora. Porque ela é abençoada em abençoar os outros. Eu gostaria de dizer para você que dinheiro não compra tudo, querido. Aqui os jovens, muitas vezes tem jovens, que dizem, eu só vou casar quando a minha vida estiver resolvida. É um bom conselho, é. Mas isso é um conselho humanista. Porque me parece que você está dependendo muito mais do dinheiro do que Deus para cuidar da sua vida, para cuidar de você e da sua esposa, para cuidar de você e dos seus filhos. Eu recomendo a você que leia um livro chamado Cristianismo Ateu, porque muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas quando o dinheiro fica pouco, a gente começa a ficar muito mais preocupado, porque a nossa confiança está no dinheiro, está na safra que a gente vai receber, e não no Senhor Todo-Poderoso.
Nós precisamos entender que dinheiro não compra o principal. Em terceiro lugar, Naamã não foi restaurado por conta do seu orgulho. Aquele rapaz era orgulhoso demais. A lepra veio para ele para tratar do orgulho dele. Muitas vezes Deus envia problemas para a nossa vida para nos diminuir e nos colocar exatamente na posição que devemos estar. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Por mais que nós prosperemos, por mais que nós cresçamos, por mais que nós sejamos abençoados, por mais que nós recebamos alguma coisa, nós precisamos nos manter como servos, humildemente na presença do Senhor. Naamã era orgulhoso demais. Quando ele vai para ser curado e o rei de Israel não o atende, o profeta rasga suas vestes e diz: deixai vir a mim. E ele saberá que é profeta de Israel, então ele vai para a casa de Eliseu e ele espera ser recebido com pompa. Porque gente orgulhosa gosta de tapete vermelho. Gente orgulhosa gosta gosta de ser considerado, ser citado. E todos nós temos essa tendência para o orgulho, porque isso faz parte do nosso nervo adâmico. Às vezes nós queremos controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar as situações. E quando nós perdemos o controle, às vezes nós nos irritamos. Naamã era esse tipo de gente orgulhosa, cheia de si. Ele tinha orgulho das suas insígnias. Ele tinha orgulho das suas vitórias. Ele tinha orgulho da bandeira do seu país. Ele tinha orgulho, inclusive, dos rios de Damasco. Porque ele não quer mergulhar no rio Jordão. Ele quer mergulhar no rio do país dele, porque o meu país, e essa história de o meu país, o meu país é mais importante que outro, rendeu o nazismo, trouxe para o mundo um Hitler, essa ideia de que as pessoas, em algum lugar existe um país mais importante que o outro, existe um reino maior que o outro, existem pessoas mais importantes que outras. E tem gente que vai se enchendo disso e vai se inflando. E vai achando e vai acreditando nessa mentira do diabo. De que você é mais importante que o outro. A última ação de Jesus antes da cruz é lavar os pés dos discípulos. Você só é tão grande quando é do tamanho de Jesus. E para ser do tamanho de Jesus, você tem que lavar os pés das pessoas. Tem que servir as pessoas. Tem que se colocar à disposição delas. Em nome de Jesus, nessa noite, permita que Deus quebre o seu orgulho. Se desfaça. Abra mão de si mesmo. Quando Jesus nos convida para ser discípulos, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, como é que diz lá? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos nós respondemos que precisamos ser restaurados. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte agora aí e pensasse em que área da sua vida você precisa ser restaurado. Qual é a área da sua vida que você precisa ser tratado? Qual é a área da sua vida que Deus precisa lhe mudar? Onde é que Deus precisa tocar em você? É na sua alma, é nos seus relacionamentos, é na sua postura diante do outro, é na sua vida espiritual. Onde é que Deus precisa tratar você? Naamã queria ser restaurado, tanto é que ele vai comprar um milagre. Mas aí, de repente, quando Eliseu manda o recado para ele, qual é o recado que o profeta manda para Eliseu, irmãos? Você sabe qual é o recado? Que o profeta manda o seu moço dar para Naamã. Vai tomar banho. E bem tomado. Mergulha 7 vezes. Isso aqui, o conteúdo dos versículos 13 e 14, tem muito a nos ensinar sobre o que eu devo fazer para ser restaurado. Quem aqui quer ser restaurado? Levanta a mão aí. Você quer? Em nome de Jesus, você quer isso para a sua vida? Então faça. Se você não guardou nada desse sermão até agora, guarda esses 4 tópicos aí que eu vou citar para você. O que você precisa fazer para ser restaurado? Para ser tratado por Deus. Não sei em que área é que Deus quer tratar a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é: seja sensível à voz do Senhor. Seja sensível
a voz do Senhor. Deus está falando a vida de Naamã desde a menina. E Deus é especialista em falar aos nossos corações através de anônimos, de onde a gente menos espera. Aquela menina tinha sido raptada do seu país, sequestrada da sua família, tinha todos os motivos para desejar o mal para Naamã. Mas ela é boca de Deus para a vida daquele homem. Só que ele não está tão sensível. E aí ele vai para o rei do país dele, depois vai para o rei de Israel, e chega até o profeta, e o profeta manda um recado para ele que é a determinação do Senhor. O profeta diz, diga a ele para tomar banho 7 vezes, 7 mergulhos bem dados. E ele, por conta do seu orgulho, da sua empáfia, ele está muito inflado, e quem está cheio demais não consegue se esvaziar para que algo de Deus seja colocado dentro. Ele sabe demais, ele conhece demais, ele é vitorioso demais, ele conquistou demais, ele é próspero demais. Não vai dar ouvidos a um profeta que o manda tomar banho. Mas aí Deus usa os seus servos. E os servos de Naamã olham para ele e dizem assim, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, que o senhor fosse lá e matasse 100 soldados de tal exército, o senhor não faria. O senhor não trouxe dinheiro para comprar esse milagre, ele está apenas lhe pedindo que o senhor mergulhe 7 vezes no Jordão. Às vezes, irmãos, Deus está falando conosco, através de uma criança, através de uma pessoa na nossa casa, através de uma pessoa na nossa empresa, através de um relacionamento, através do pastor da nossa igreja, através de um curso do Veredas, através de cursos que a igreja oferece, mas a gente está fechando os ouvidos. Ouça o que Deus tem para lhe dizer, porque a fé é que vence o mundo, é a fé que nos restaura, é a fé que nos cura, e a gente só tem fé quando a gente ouve bem, quando a gente ouve com qualidade, quando a gente ouve, apreende, segura aquilo, segura aquela informação e a usa. Em segundo lugar, se você quer ser curado, seja humilde. O texto diz no versículo 14 que Naamã desceu. Só tem restauração para quem tem humildade. Gente grande não vai ter restauração da parte do Senhor. Deus só restaura aqueles que se humilham, aqueles que se quebrantam, aqueles que dizem, eu preciso, eu necessito, eu já tentei de todas as formas, eu já tentei de todos os jeitos e não consegui. Eu preciso da tua graça, meu casamento precisa de ti, o meu relacionamento precisa de ti, a minha empresa precisa de ti, os meus relacionamentos pessoais precisam que o Senhor interfira, para que eu saiba tratar a minha filha que está rebelde, o meu filho que está com problema. Eu preciso do Senhor para me ajudar na minha vida espiritual. Você precisa se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo te exaltará. As coisas só acontecem quando a gente se humilha. Sabe qual é o grande problema nas nossas igrejas? É que nós vamos nos tornando religiosos. E o religioso tem uma tendência de se encher demais, se inflar demais, se achar demais. Meu querido irmão, diminui. Desça até a presença do Senhor. Em terceiro lugar, se você quer restauração, primeiro, ouça a voz do Senhor. Segundo, seja humilde. Terceiro, obedeça. Obedeça. O texto diz que Eliseu disse para ele, mandou dizer para ele, mergulha 7 vezes. Você acha que Naamã foi curado no primeiro mergulho ou no 7º? Só no 7º. Só depois do 7º. Imagina a cena aí, o sujeito, 1, 2, quem não queria mergulhar naquele rio, né? 3, 4, e aquela água do Rio Jordão na época de enchente fica assim barrenta. 5 e 6, e ele olhava para a pele e nada na 7ª. O texto diz, conforme a palavra do homem de Deus. Meus queridos irmãos, com a palavra de Deus não tem jeitinho. Ou você faz conforme a palavra ou não tem. Essa coisa de ficar querendo dar jeitinho, não. Eu vou servir ao Senhor parcialmente. Obediência parcial é desobediência. Repito, obediência parcial é desobediência. Se você quer restauração, tem que obedecer no todo. A Bíblia não é para ser obedecida parcialmente.
A Bíblia é para ser obedecida no todo. A Bíblia não era para ser obedecida só nos tempos de Jesus. A Bíblia é para ser obedecida hoje na pós-modernidade. Você precisa viver a palavra de Deus nos dias atuais. Porque nós somos o evangelho que esse povo vai ler. E nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos obedecer esta palavra. Naamã precisou mergulhar 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E por último, você quer ser restaurado? Primeiro, ouça, seja sensível à voz do Senhor. Segundo, seja humilde. Terceiro, seja obediente. Quarto, seja transparente. Seja verdadeiro. Reconheça o problema que você tem. Sabe por que Naamã não queria mergulhar, gente? Porque o grande problema de Naamã era tirar a roupa. Ele só tirava a roupa em casa. E talvez só quem visse aquelas feridas todas no corpo daquele grande general era sua esposa. Talvez tenha chegado um momento que ele tenha ficado com tanta vergonha daquelas feridas, que até na frente da esposa ele não tirava a roupa. E aí agora, para mergulhar no Rio Jordão, não se mergulha no rio de coturno, não se mergulha no rio de roupas generais, com todas aquelas insígnias. É preciso tirar a capa do general, é preciso tirar a farda do general, é preciso tirar o coturno do general, e é preciso que o general entre na água só de samba canção Ciro. E sabe qual é o problema? É que ele vai mostrar as suas feridas para quem ele não quer mostrar. Ele tem que mostrar as suas feridas agora para os seus servos, para aqueles que servem a ele. Às vezes nós não somos restaurados porque nós queremos viver de aparência. Nós não queremos mostrar realmente qual é a doença, qual é a enfermidade, qual é o problema que nós temos. Porque a gente tem vergonha. Às vezes você não quer confessar que não está dando certo. Você não quer reconhecer que tem um problema, que tem uma crise. Você não quer reconhecer que já é o 10º emprego que você passa, porque você não consegue se relacionar com ninguém. Todo lugar que você vai, você é demitido. E você não quer reconhecer que o problema nos relacionamentos é contigo. Você não quer reconhecer que você tem um problema aí na alma, que tem um trauma. E que aquele trauma da infância ainda reverbera no seu coração e na sua vida. Ainda traz problemas para o seu casamento. Talvez a criação que você recebeu, e isso de repente pesa na sua convivência. Eu tinha um problema na minha vida muito sério. Para mim. Quando a gente namora, as percepções são menores. E a minha esposa sempre me achou um homem manso. E realmente, mais ou menos. E aí quando eu casei, ela começou a perceber que de vez em quando eu acordava de mau humor sem motivo. Eu dormia bem e acordava zangado com tudo e com todos e com o mundo inteiro. E aí, de repente, orando, um dia o Espírito me disse: dá uma pesquisada na sua árvore genealógica da parte do seu pai. E eu fui ver a história da minha avó, dos meus tios, do meu pai. Eles são mal-humorados. Tem hora que eles ficam com raiva de tudo e de todos por nada. E aquilo chegou até mim. E eu precisei renunciar àquilo. E eu precisei ir para a presença do Senhor e dizer: eu não quero ser assim. Eu preciso que o Senhor me cure, que o Senhor me restaure. Porque isso vai prejudicar o meu relacionamento com a minha esposa. Isso vai pesar sobre a vida dos meus filhos. E eu preciso mudar isso na minha vida. E graças a Deus, Deus foi tratando. E no dia que eu acordo assim ainda, aí eu vou para um lugar ler a palavra, cantar uma música, para que Deus vá tratando em mim isso. O texto diz que depois que Naamã fez tudo isso, versículo 14 diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Lembram dos tipos de lepra que eu falei no início da palavra? Lepra na alma, lepra relacional e lepra espiritual. Agora esse rapaz recebe uma pele igual a pele de criança. Jesus disse que se nós não nos tornarmos como criança, nós não entraremos no reino. É essa restauração que o Senhor quer fazer aí na sua alma. Como é que é a alma de uma criança? A psicologia diz que é como uma tábua rasa. Sabe?
sem maldade. Quem vai colocando essas coisas todas aí, quem vai construindo muito do que as crianças vão recebendo somos nós. E nós precisamos ser como criança nas nossas almas. Sabe, sem maldade. E criança não tem maldade, aí você precisa tomar muito cuidado com o que você fala na frente das crianças. Porque ela pode entregar você. Conta-se uma história de que um pastor estava no corredor da igreja, conversando com a senhora da igreja, e uma criança chegou e ela olhava para frente assim, para o pastor, e depois ele ia por trás do pastor, olhava de novo, e a mãe dizia, menino, sossega, sossega. E ele de novo olhava pela frente para o pastor, e depois olhava por trás, e ele, sossega que eu preciso conversar com o pastor. Aí o pastor ficou curioso com aquilo, e ele perguntou para a criancinha, disse, meu filho, por que você está me olhando por a frente? Está me olhando por trás? Disse, não, é que minha mãe lá em casa disse que pastor tem duas caras, e eu queria ver se tem mesmo. Cuidado com o que você diz na frente das crianças. Elas podem lhe entregar. Nós precisamos ser como crianças relacionais. Como é que criança se relaciona? Como é que são os relacionamentos das crianças? Elas brigam hoje e amanhã elas estão bem. Elas se perdoam facilmente. Quando meu filho era criança, ele tinha uma amiguinha, por nome Stephanie. E Stephanie ia na casa pastoral todos os dias brincar com Joabe. E um dia eu notei que eles estavam lá brincando. E daqui a pouco crianças brincam e brigam. Né? E aí de repente elas quebraram o pau lá. E aí Stephanie olhou para Joabe e disse, seu Joabe, eu não volto mais aqui. E aí saiu, foi para a casa dela. Stephanie chegava lá em casa cedo. No outro dia da manhã, 7 horas da manhã, eu ouvi a campainha tocar 3 vezes. Tum, tum, tum. Eu disse a Stephanie, porque quando ela ia, ela não dava na campainha, para tocar a campainha, ela esperava alguém passar, quando alguém passava, disse, toca aí. E ela sempre dizia assim, toca 3 vezes, porque se não tocar 3 vezes, esse povo não atende. E aí quando tocava 3 vezes de manhã cedo, eu já entendia, é Stephanie. No outro dia, após a briga, cedinho, tocou 3 vezes. Eu disse a Stephanie, eu desci, abri, ela olhou para mim e disse, tio pastor, cadê Joabe? Ele está aí? Eu digo, tá, Tetel. Eu disse, tio pastor, você pode chamar ele porque eu quero brincar com o Joabe. Eu disse, Tetel, me diga uma coisa, minha filha. Você não brigou ontem com o Joabe e saiu daqui dizendo, seu Joabe, eu não quero mais lhe ver. Como é que você já está aqui hoje cedinho? Ela olhou para mim e disse assim, tio pastor, ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Você está rindo, né, irmão? Mas às vezes você briga com a sua esposa e você não tem essa frase para dizer para ela. Você passa semanas, às vezes tem gente que passa meses. Porque não tem a humildade para pedir perdão para o outro. Para dizer para o outro que errou, que falhou, que quer consertar, que quer corrigir. E aí a gente está restaurado quando a gente é capaz. A gente não é restaurado quando a gente não erra, não. A gente é restaurado quando a gente pede perdão e perdoa. Você tem essa capacidade nos seus relacionamentos? Para encerrar, crianças espirituais. Jesus disse que nós temos que ser como criança, a sinceridade de uma criança. Pastor Alejandro Bulhon, pastor adventista, ele escreveu um livrinho chamado Conhecer Jesus é Tudo. E nesse livro ele conta a história de um garoto que um certo dia, na hora do almoço, seu pai chegou em casa e a mesa pronta, e a família toda sentada. E a mesa estava verde. Comida vegetariana. E aí o pai olhou para aquele menininho e disse assim, filho, agradece ao papai do céu pela comida. Ele curvou a cabeça aqui e disse, papai do céu, eu estou muito chateado. Eu não sou boi para comer mato. Você é sincero assim, irmão? Ou a sua oração é apenas religiosa? Você é capaz de dizer para Deus que você está zangado, que você está ferido, que está doendo, que você não está gostando, que você está frio na fé, que você precisa de restauração na sua alma e na sua vida. Você é capaz disso. Restauração, Deus pode fazer
Você está disposto? Se estiver, seja sensível à voz do Senhor. Seja humilde. Obedeça. E seja transparente. Seja sincero. Seja verdadeiro. Abra o seu coração para o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você e por você. Eu não sei que tipo de ferida há na sua vida. Eu não sei que tipo de trauma você carrega. Eu não sei qual é o tipo de problema relacional que você tem que precisa ser resolvido. Aquela pessoa a quem você tem que pedir perdão. Aquela pessoa a quem você tem que perdoar. Eu não sei como é que está a qualidade da sua vida espiritual, você sabe. Talvez você tenha muita saudade dos primeiros anos da sua fé e você precisa voltar ao primeiro amor. Talvez você precise de restauração aí na sua vida. Talvez você tenha tantas conquistas, tantas coisas boas, mas tem um porém aí que precisa ser resolvido. E esses poréns da existência, a gente só resolve na presença do Senhor. Só Deus pode resolvê-los. Curva a sua cabeça e ora ao Senhor nesse instante. E apresenta ao Senhor nesse momento a sua vida. Apresenta a dor, apresenta os seus relacionamentos. Apresenta alguma coisa que talvez eu não tenha tocado aqui, mas você sabe o que é. E o que precisa ser resolvido aí em você. Senhor nosso Deus amado e nosso Pai querido. Nós estamos, Senhor, na Tua presença. E não há lugar melhor para sermos restaurados do que na presença do Senhor. Eu te peço que nesta noite, Senhor, o Espírito do Senhor esteja mostrando aos Teus filhos quais são os poréns da existência de cada um deles aqui. Onde é que eles precisam ser tocados? O que é que eles precisam ser tratados, Senhor? Em que parte da vida, seja na alma, seja nos relacionamentos, seja na caminhada espiritual, tem alguma coisa aí que precisa ser modificada. Que o teu filho, a tua filha tenha ouvido a tua voz e possa sensibilizar-se à voz do Espírito. Que o Senhor possa derramar no coração desse teu filho muita humildade, para que ele possa se quebrantar diante do Senhor. Que o Senhor possa colocar o desejo de obedecer como a prioridade da vida dessa pessoa. Porque o Senhor não aceita uma obediência parcial. O Senhor deseja que obedeçamos de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ó Deus querido, assim como o Senhor restaurou Naamã, restaura nessa noite os sinceros, os verdadeiros. Mesmo que haja sujeira, mesmo que haja ausência de perdão, mesmo que haja uma história terrível por trás dessa vida, o Senhor é aquele que olha para os sinceros, para os quebrantados de coração. E que o Senhor possa estar restaurando esta vida, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Que enquanto os meus irmãos cantam, Senhor, o Teu Espírito possa chegar ao coração dessas pessoas, e possa ir lhes convencendo daquilo que eles precisam fazer. Não há uma pessoa aqui nesse ambiente, a começar em mim, que não precise de alguma coisa do Senhor, que não precise de restauração, de reconstrução, de ter a sua vida ressignificada, de ter a sua vida tratada, o mínimo que seja. Sempre há alguma coisa em nós que precisa ser tratada pelo Teu Espírito. Faz isso nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalece e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Creia nisso, creia na palavra, a palavra que nos foi trazida aqui. Deixe o seu orgulho, deixe toda a sua vaidade de lado. E creia que Deus, Ele é imutável.
Você muda, nós mudamos, mas Deus é imutável. As promessas dele reinam para sempre. Assim como foi falado, não é a Bíblia de antigamente, a Bíblia de agora, os tempos modernos. A palavra é a mesma, a eficácia é a mesma. Creia que ele é grandioso. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Amém. Vá em paz. Boa semana a todos. Em nome de Jesus. Amém.